Saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos falar de literatura, aspectos de estética, né? Ou seja, nós falamos vários vídeos sobre autores e hoje nós vamos fazer o que? Uma relação entre esses autores, né? Então nós falamos ontem sobre o Dorian Gray, ou seja, do Oscar Wilde, já falamos do Charles Baudelaire, já falamos do Arthur Rimbaud, já falamos dos Poetas Malditos, falamos também dos livros que o Cláudio Viller, né, que nos deixou lá em janeiro, que o Cláudio escreveu sobre a geração Beat, né? Então nós vamos fazer uma série de relações aqui até chegar à geração Beat, né? E depois, ao longo do ano, nós vamos comentar esses livros do Cláudio Viller, né? Uma série de homenagens estão sendo feitas ao Cláudio Viller e também vamos fazer a nossa homenagem, né? Porque se nós conhecemos um pouco de literatura, simbolismo, né? Geração Beat, surrealismo, é graças a obras, traduções, comentários, ensaios, divulgação, palestras do Cláudio Viller, ok? Então, se eu sei tudo o que eu sei hoje sobre esses autores e continuo estudando a cada dia, graças ao Cláudio Viller, certo? Então, vou falar, obviamente, a passando hoje, mas é claro que em outros vídeos vou comentar esses livros, estou relendo, etc. Mas vamos lá, estética, né? A questão da arte pela arte, a questão de qual é o objetivo da obra de arte, né? O objetivo da obra de arte é arte, né? Ou seja, a arte não deve servir nem à esquerda nem à direita, a arte não é nada mais do que o discurso de um autor, de uma autora, né? E é claro que pode ser que o autor e a autora seja alguma classe social de algum espectro político, né? Mas a questão é, se você pegar a sua obra de arte e transformar num folheto, num panfleto, você vai estar fazendo um panfleto, um folheto. Ou seja, você não está fazendo uma obra de arte, pois uma obra de arte não é um manifesto, não é um panfleto, não é uma cartilha de um espectro político, né, de uma crença, podemos dizer, uma crença. Claro que o autor, a autora tem sua crença pessoal, etc, etc. Né? A questão é que é claro que existem obras de arte que conseguem, no seu discurso, né, na sua estética, transmitir um recado político. Né? Nós temos vários autores que são políticos, vários autores que têm uma religião e expressam a sua religião na sua obra de arte, e ele consegue amalgar de tal forma que fica uma obra de arte pela sua estética, pela sua beleza. Né? Não vamos aqui dizer o que é beleza, vou dizer que vários autores consideram como beleza, né? E ele consegue amalgar, fazer uma amálgama, mistura dessas coisas, ou seja, a beleza e a sua opinião de autor, de autora, certo? Ou seja, ele pode falar de religião, pode falar de política, mas desde que isso não seja mais importante que a própria obra. Se ele consegue falar de política, de religião, de outros aspectos, né? Que seja, mas de forma que a obra, né, fique coesa na sua beleza, sensacional, né? Então nós temos ótimos autores de esquerda, ótimos autores de direita, ótimos autores cristãos, ótimos autores que são ateus, ou de outras crenças, budistas, etc. Mas o importante ali é a obra de arte. Não é porque vou ler esse livro porque é escrito por um budista. Vou ler esse livro porque é escrito por um esquerdista. Entendeu? Você lê um esquerdista. Então assim, temos ótimos autores, né, esquerdistas, ótimos autores direitistas, né, ótimos autores comunistas, ótimos autores conservadores. Né? Então não é essa questão. Não vou ler uma pessoa porque é de esquerda ou porque é de direita. Agora, pode ser que na obra eu encontre a opinião da pessoa. Eu sou um conservador, eu estou lendo a obra, certo? Não estou lendo a obra que é do conservador. O cara é um comunista. Não estou lendo a obra que é um comunista. Agora, se ele escreve bem, tem um trabalho literário, está pregando o comunismo dele, tranquilo, entendeu? Não estou comprando a obra por causa do aspecto ideológico da obra. Estou analisando aspectos estéticos, coesão textual, se ele domina o idioma que ele escreve, né? Então essas questões que a gente obra na obra de arte. Ou seja, eu vejo a obra de arte não pelo autor, pela autora, mas se a obra merece ser lida, né? É claro que por trás da obra tem alguém escrevendo em alguma época, com algum objetivo. Só que é o seguinte, a arte pela arte, a arte pela arte. Ou seja, o cara escreve um livro, faz uma peça teatral, não para pregar alguma coisa, para denunciar alguma coisa, determinar alguma coisa, que pode ocorrer, né? Claro, mas não é o objetivo. Ele faz a obra de arte e a obra de arte é válida por si mesmo. Ou seja, daqui a 500 anos você vai estar... O Hamlet, daqui a 500 anos vai estar lendo, né? Assim como nós estamos 500 anos lendo Hamlet, né? Agora, se o cara escreveu o Hamlet só para ser lido lá na época da Rainha Elizabeth, né? Então é isso. Então vamos lá um pouco, então, um grande pensador de estética, que é o Charles Baudelaire, né, no Spleen de Paris, e ele fala que o objetivo da arte é a beleza. Né? Então ele tem vários poemas sobre isso, é um esteticista, é um sinestésico, né? Ou seja, a poesia do Baudelaire, a escrita do Baudelaire visa justamente a sinestesia, sensações. Né? Mais do que emoções, é as sensações, sentir tudo, compartilhar de tudo, cheiros, toques, né? Audição, paladar, tudo misturado. Né?
Então, tem um conto do chamado Mal Vidraceiro, né? O Mal Vidraceiro, o cidadão pede um vidro, né? O vidraceiro vai subindo lá as escadas, carregando o vidro, e quando ele chega lá em cima, o cidadão fala assim: mas você não tem vidro colorido? Por que vergonha, você não tem vidro colorido? Por quê? Ele acha que é beleza, né? O vidro tem que ter a cor, tem que ter arco-íris, né? Então, como não? O senhor não tem vidros coloridos? Nenhum vidro rosa, vermelho, azul? Nenhum vidro mágico que abra a janela do paraíso? Mas que impertinência! O senhor vem passear no bairro dos pobres e não traz consigo nada que faça ver a beleza da vida? Então empurrei com força em direção à escada onde ele tropeçou resmungando. Não é isso? Aí depois ele vai e joga lá um vaso de planta em cima dos vidros do cara, né? Então imagina. Exaltado com o meu feito, eu lhe gritava furioso: a beleza da vida, a beleza da vida. Né? Essas peças que os meus meninos pregam são muitas vezes perigosas e podem custar caro. Mas o que importa da nação eterna é quem descobriu no espaço de um segundo a volúpia infinita. Então a questão da sensação, né, e da beleza, ele criar a beleza. Então, se o cara não tem um vidro colorido, né, está pecando contra a vida. Né? Então, porque ele acha que a beleza é que justifica a vida. Né? Você não traz um vidro colorido para alegrar, para embelezar, né? Então ele acha várias coisas aqui. O que choca a pobreza para o Baudelaire nem é uma questão social, ele é um socialista, não. O que choca a pobreza para o Baudelaire é a própria pobreza ser feia, né? Então é interessante isso, ele faz a crítica à pobreza de Paris, a exploração do trabalho, porque é uma coisa feia, né? Nem é questão econômica, ideológica, se Baudelaire é um socialista, não. Ele acha a pobreza feia, né? Então o mundo é feio e tal. Então fica aqui a dica do Charles Baudelaire. Muito bem, depois de um tempo, né, uns 20 anos depois do Baudelaire, vem a geração lá dos outros malditos, né, que é o Conde Lautréamont, vem o Rimbaud, né, Arthur Rimbaud, depois vem o Mallarmé, todos os leitores de Edgar Allan Poe, né, nós já falamos de Edgar Allan Poe, poeta, escritor, contista, que é ali do movimento gótico, né, pós-gótico, né, porque o gótico é o movimento do século XVIII, mas aí esse pessoal lendo o Charles Baudelaire também, ou seja, arte pela arte, ceticismo. O pessoal lá que é os flâneurs, é aquele cara que fica andando pela cidade lá, né? Tranquilo andando, observando a cidade, né? E o Poe já tem lá uma das multidões, né? E aí o Rimbaud é aquele que fala: é preciso ser moderno, né? Absolutamente moderno. E ele fala aqui, ó, é preciso ser vidente, né? É preciso ser vidente. Isso é uma carta, né? É uma carta chamada Dito do Vidente, uma carta para o Paul Demeny. E aí ele fala: é preciso ser vidente, fazer-se vidente. O poeta se faz vidente por meio de um longo, imenso e refletido desregramento de todos os sentidos, todas as formas de amor, de sofrimento, de loucura. Ele procura ele mesmo, ele esgota nele todos os venenos para que possa guardar só as quintessências. Indizível tortura na qual ele precisa de toda a fé, de toda a força sobre-humana. Que onde ele se torna entre todos o grande doente, o grande criminoso, o grande maldito, o supremo sábio, pois ele chega ao desconhecido, porque ele cultivou a sua alma já rica mais do que nenhum. Ele chega ao desconhecido e, quando enlouquecido, ele acabaria por perder a inteligência de suas visões, ele as viu. E que ele morre no seu salto para as coisas incríveis e inomináveis. Chegarão outros horríveis trabalhadores, eles começarão pelos horizontes onde o outro se curvou. Então, ou seja, aqui ele está falando a questão de o grande visionário, né? O poeta é o grande visionário. Tanto é quando surgem aquelas grandes bandas, a gente fala: essa banda é visionária, né? Quando surgiu lá Led Zeppelin, Pink Floyd, né? Quando surgiu Radiohead, então a gente fala: essas bandas são visionárias, essas bandas, né, são desbravadoras dos sentidos, descobrem sonoridades novas, né? Um show novo, uma performance nova. Então ele está falando que isso, a poesia é sempre o novo, então é preciso ser moderno, que é a ideia do Baudelaire. A modernidade é isso, a modernidade está sempre se superando, que é um conceito contrário do romantismo, né? Aliás, ali antes do romantismo, na verdade, né? Em que você repetia os clássicos, né? E aí o romantismo começou com isso, de você estar sempre se superando, porque aí você tem que ser original, né? O romântico começou com isso, que ele tem que ser o romântico tem que ser original. Agora, os simbolistas são pós-românticos, né? Eles são pós o Edgar Allan Poe, por exemplo, pós Victor Hugo, né? Então, eles são pós, então eles estão um pouco além ali dessa questão das sensações. Então a questão do Rimbaud é viver as sensações. Então é a sinestesia, né? É sentir o som, cheirar o som, né? Degustar o som. Então, ou seja, a sinestesia é mistura de sentidos e sensações. Muito bem, aí tem
Depois, claro, né, enquanto os nossos amigos Flâner andavam observando, tinha alguém que eles observavam os gentlemen, né, o pessoal da classe lá, os burgueses, né, andando lá. Então, essas figuras dos burgueses, né, dos gentlemen, são esses que a gente chama de Dante, né, os Dantes. Os Dantes é justamente o Oscar Wilde, né? O Oscar Wilde é justamente o homem elegante, o homem que se veste bem e aquele homem que é observado, né? Então você tem, voltando à ideia, então se o Flâner é aquele que observa, é observador, eles estão observando quem? O Dante. O Dante é esse cara elegante, certo? Então, o Oscar Wilde, na sua abertura aqui, já é um manifesto esteticista, né? Ou seja, a estética pela estética, a arte pela arte. Quando ele fala, né, aqui no Dorian Gray, o artista é um criador de coisas belas. Revelar a obra e ocultar o artista é o objetivo da arte. O crítico é aquele que consegue traduzir de outra maneira ou para um novo material a sua sensação das coisas muito belas. A crítica, tanto a mais elevada quanto a mais baixa, é uma forma de autobiografia. Aqueles que encontram significados feios em coisas belas corrompem-se sem seres encantadores. Isso é um defeito. Não existe livros morais ou imorais. Livros são bem escritos ou mal escritos. Isso é tudo, né? Então ele fala aqui, ó, toda arte é ao mesmo tempo superfície e símbolo. Aqueles que vão além da superfície fazem-no por sua própria conta e risco. Aqueles que leem o símbolo fazem-no por sua própria conta e risco. É no espectador e não na vida que a arte se espelha. A diversidade de opiniões a respeito de uma obra de arte revela quão nova, complexa e vital ela é. Quando os críticos discordam, o artista está de acordo com a sua essência. Né? Então, ou seja, aqui porque ele sofria a crítica de todo lado, né? Tanto da vida pessoal como da vida artística, sempre que sofria crítica. Então ele acha, não, a obra de arte espelha o que o artista quer, né? Ou seja, mesmo o artista não aparecendo, porque importa aparecer a arte, né? Então, não é quem faz a autobiografia é o crítico, né? Então o crítico está julgando pela moralidade. E que tinha de moralista nessa época é impressionante, né? A época vitoriana é a época do moralismo mesmo. Então esse livro foi picotado, censurado, né? Eu nem sei se essa aqui é a versão total, né? Porque tem várias versões desse livro, porque tem a versão censurada, não sei se essa aqui é a versão total. Então assim, a gente vai lendo, mas claro que deve ter mais coisa nesse baú, né? Muito bem, então aí nós temos a transição depois do simbolismo, né, do decadentismo, porque ali, paralelo ao Oscar Wilde, nós tínhamos um cidadão chamado, esse aí é interessantíssimo de estudar ele, porque essa geração do decadentismo, que é o cidadão chamado Jory Karl Huysmans, que é o autor daquele famoso livro que o Dorian Gray estava lendo, né? Qual o livro que ele estava lendo? Ele estava lendo o Arrebu. Arrebu que significa as avessas, ao contrário, né? E lá tem um tal de um cidadão lá que vive entediado da vida, né? Um burguês lá, um gentleman lá, que quer sentir todas as sensações, fica experimentando todos os perfumes para sentir os cheiros mais diversos, né? Um cara assim totalmente excêntrico, né? Que é o Jean Desassant, né? É o Jean Desassant. É um nome assim, difícil que arrumou, né? Olha o nome que ele arrumou. Então ele tem um animal de estimação com a tartaruga cheio de pedrarias lá, brilhantes, tal, coisa assim, cidadão. E aí esse livro causou maior, né? E é claro que o nosso amigo o Jory Karl Huysmans gostava de fazer essas polêmicas, porque ele depois escreveu o Labasse, né? O Labasse, depois nós vamos ler quando for ler o Cemitério de Praga do Umberto Eco, que ele vai falar lá várias práticas que tinham ali da esoterismo naquela época, né? O esoterismo bem Labasse significa lá embaixo, né? Ao resto do chão. Então, depois nós vamos ler esse livro dele aqui. Mas o importante é o seguinte, ele se fio de inspiração para o decadentismo, né? Aquela decadência e tal. Vários autores brasileiros se nutriram do decadentismo junto com o simbolismo. E aí, nós passamos pelo surrealismo. Surrealismo que foi influência para, por exemplo, a geração Beat. Né? Então nós estamos fazendo uma ligação em que a geração Beat lia os simbolistas, né? Junto com o Walt Whitman, que é um autor americano, liam, por exemplo, que começavam a nutrir-se do surrealismo. Tinha uma figura surrealista dos anos 30 fantástica, que é o Dalí. Dalí é aquele que passeava pelas ruas com o seu tamanduá, né? Então tem esses negócios assim. O Flâner andava com a tartaruga lá, né? Aí depois o Desassant também, né? Tinha uma tartaruga de pedrarias. E aí o Dalí passeava pelas ruas, Salvador Dalí passeava pelas ruas com o tamanduá. Então assim, é para causar choque à burguesia, né? Como diz o Drummond, né? Para chocar a burguesa. Então, e aí essa transição dos simbolistas, né? Porque os simbolistas eram justamente quem os surrealistas estavam lendo.
assim como os pós-românticos, né? Tipo Gerhard Nerval, né? Eles liam muito. E a redescoberta do William Blake, que é um inglês, né? Um britânico, também lido. Então você vê que coisa, e até nós chegarmos aqui, né? Que vai ser os próximos vídeos, a gente vai fazer esse link. Nós chegamos aqui até os poetas malditos, ou seja, chegando até o simbolismo final do século XIX, né? E aí agora vai ter os movimentos futuristas, dadaísmo, surrealismo, né? O cubismo, etc. Né? São vários teve expressionismo, né? Então, ou seja, tem vários movimentos ali na transição dos séculos, né? E aí no próximo nós vamos analisar, com certeza, vamos começar a releitura dos livros do vídeo, ok? Então, grato pela atenção, não deixem de compartilhar.